E olha só, a gente segue falando de saúde por aqui, pois na semana passada, o ex-lutador José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu por causa de complicações da encefalopatia traumática crônica, doença comum entre os atletas de luta. Quem está conosco para esclarecer melhor o assunto é o neurocirurgião Luan Lucena. Doutor Luan, bem-vindo, é um prazer receber você no Ver Mais. E já nos conte o que é essa doença, também conhecida como síndrome do boxeador, é isso mesmo? Tudo bem? Isso mesmo. Boa tarde, amigos de casa. Então, a encefalopatia traumática crônica, ela também tem o nome de demência do pugilista, tá? E ela é realmente recorrente em atletas que executam esportes de impacto, de contato. Então, boxeadores, por exemplo, assim como atletas do futebol americano e do rugby. E essa doença realmente, com o passar dos impactos acumulados durante a vida do atleta, acabam, no final disso, causando a encefalopatia. E o que ela é? Ela é algum traumatismo, alguma coisa assim semelhante? Isso mesmo, vou explicar um pouquinho. Então, quando existe um trauma na nossa cabeça, no nosso cérebro, existe um movimento abrupto, onde o nosso cérebro acaba chacoalhando dentro da calota craniana. Quando esse movimento é muito rápido, abrupto, ele causa uma aceleração e uma desaceleração. E esse trauma do cérebro contra a convexidade óssea causa um tipo de lesão que são as concussões. E o chacoalhar do cérebro dentro da calota craniana, do nosso crânio, causa uma lesão chamada lesão axonal difusa, que muitas vezes, repetidamente acontecendo, acaba fazendo uma síndrome, que é a encefalopatia traumática crônica. E essas batidas têm que ser sempre no mesmo local da cabeça, por exemplo, sempre do mesmo lado, ou são em diversos locais? Não necessariamente. Desde que exista um movimento de aceleração e desaceleração, pode ser qualquer tipo de trauma. É mais frequente a gente ver no boxe e no futebol americano porque realmente existe mais contato, mas independente do movimento e do local do acidente. E quais são os sinais que esse lutador, principalmente, ou o jogador, opa, eu posso estar com essa doença, já passou de uma batida comum, dá dor de cabeça, algo assim? Ótima pergunta. Então, a importância no atleta em relatar esse tipo de situação. Então, quando existe um sintoma clínico de uma concussão, que é uma sonolência, ou o paciente ficar o atleta ficar um pouco confuso, ou ter dor de cabeça, tontura, podem ser sinais clínicos de que existe uma concussão, que é um machucado no cérebro, mas sem ter alterações orgânicas, alterações físicas lá no parênquima cerebral. Mas também existe a concussão sem sintomas. Então, só por estar em contato com o esporte de impacto, de contato físico, acabam acontecendo concussões durante a vida do atleta sem ele perceber. E tem como prevenir? Eu sei que quem luta é muito difícil, né? Prevenir uma pancada, trabalha com isso ali diretamente, mas tem algo que dê para fazer? A gente conversa, sim, sobre prevenções. Não existe uma prevenção relacionada ao trauma em si, mas existem prevenções de a gente evitar o trauma. De que maneira? Existe educação com os profissionais para que desenvolvam daqui a pouco métodos protetivos, né? Para prevenir os impactos relacionados ao esporte. Também novas regras, de repente, é uma opção para que aquele esporte não desencadeie tantos traumas recorrentes. E, por fim, aquela pergunta anterior, a educação com o atleta para ele saber que, se ele passar por uma situação que ele ache que tenha sofrido uma concussão ou que tenha sintomas de concussão, vale a pena conversar com o grupo da equipe do profissional e procurar um atendimento médico para estar fazendo a investigação. O importante de tudo isso, a gente fala do atleta que vai ter a vida profissional dele até os 30, 40 anos. Se ele passar por uma doença neurodegenerativa, que é a encefalopatia traumática,
ele vai carregar essa doença pelos próximos 30, 40 anos, mais metade da vida dele, lidando com as consequências de talvez não ter se cuidado um pouco no esporte. E a doença vai piorando, que nem ali o Maguila já tinha sido diagnosticado há alguns anos e agora que teve aí as questões que levaram ele a óbito por conta da doença, ela vai piorando se não cuidar? Isso aí. Então, a doença ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, ela vai piorando com o passar dos anos. O Maguila, quando fez o diagnóstico lá atrás, até falaram em doença de Alzheimer, porque é muito parecido, os sintomas são parecidos. Mas aí, juntando toda a dedicação dele ao esporte com a patologia, fechou o diagnóstico da encefalopatia traumática crônica. E ela vai progredindo. O que a gente tem que fazer então? Opa, eu tenho a doença. Os melhores cuidados é manter uma qualidade de vida saudável. De que maneira? Uma dieta nutritiva bem saudável, atividade física e o acompanhamento com um grupo multidisciplinar, porque vão ter alterações de humor, de comportamento nessa doença. Então, uma psicoterapia, uma terapia comportamental vai auxiliar no tratamento. Os medicamentos vêm para casos mais graves, onde aqueles sintomas já não estamos mais controlando facilmente. Aí entra os antidepressivos, os antipsicóticos. E a fisioterapia, para manter tanto a aptidão física quanto a parte cognitiva muito boa, muito acelerada desse paciente, que no futuro, como a doença é progressiva, ele vai precisar, né? Então, tudo isso a gente tenta retardar a progressão da doença. Doutor Luan, muito obrigada pelas explicações e fico alerta para o pessoal de casa e principalmente para os lutadores, né? Qualquer sinalzinho aí pode ser um alerta e devem procurar algum médico.